Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, nós vamos para a 10ª parte da série aqui, Comitê dos 300, livro do Dr. John Coleman. É muito bom, né? Se você está acompanhando aí, você está vendo. Se você chegou agora, então volta lá, pega do começo, né? Começa lá pela primeira parte. E, enfim, antes da gente começar, né, como sempre, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, pessoal. Olha só, né? Acabou de acontecer o Dia das Crianças, mas não tem problema, né? Você ainda pode adquirir e dar de presente para os seus filhos, para os seus netos, sobrinhos, para você também. Afinal de contas, quadrinho não é só para criança, pessoal. Na verdade, só esses dois aqui que são para todas as idades, o Prédio e o Lambo, tá? Os outros, os demais, são já para, no mínimo, adolescentes para adultos, né? Então, Knock Me Out, Um Outro Dia, a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, né? E Comunhão, tá bom? Você pode conhecer todos no meu site felipefogose.com, o link está aqui embaixo na caixa de descrição. Entra no site, vê as histórias, né? Tem as sinopses lá, as artes, os artistas, gente talentosíssima que trabalha para o mercado americano e europeu que eu contrato para fazer os quadrinhos aqui, com realmente um acabamento, modéstia à parte, muito bom. E as histórias, pessoal, melhores ainda para você refletir, se emocionar. Quem quiser conhecer também, ver, né, o feedback que eu recebo, eu sempre posto no meu Instagram. Se você quiser, né, ter uma base de quem já leu, então entra lá também no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você também pode mandar um direct e adquirir direto comigo lá no Instagram, se você preferir, tá? Mas para quem quiser ver, será que, né? Deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Entra lá no meu Instagram e eu publico sempre as mensagens das pessoas, tá bom? Então realmente, se você nunca leu um quadrinho, é igual tá vendo um filme, igual tá vendo um seriado, é tão envolvente, imersivo quanto, tá bom? Você vai, com certeza vai gostar. O que mais? Aqui embaixo eu deixo o link do Odyssey, que é a plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, você pode apoiar pelo Subscribestar, tá bom? Então é isso aí, vamos então retomar, pessoal, já vamos entrar aqui. Enquanto então ele tá, né, nós estamos aqui fazendo assim, né, vamos dizer, porque para a gente entender o sistema de controle do mundo, a gente tem que entender também o sistema financeiro, porque muito do que eles utilizam para controle social é através da economia, né? Parte é política, parte tecnologia, muito é economia, parte cultura também, mas ele abrange um pouco de tudo isso aqui no livro, né? Então, ele fala exatamente, né? A gente está retomando, né, essa questão de como o ópio, né, foi utilizado ali pela Companhia das Índias Orientais, né, pelo o Império Inglês, para controlar a Índia, a China, né, e basicamente esse controle, né, de uso de droga continua até hoje, né, pessoal? Então, só que não é só mais ópio, né? O ópio continua sendo utilizado, mas hoje você soma, né, maconha, cocaína, drogas sintéticas como LSD, êxtase, enfim, e por aí vai, né? Crack e tal. Então ele fala assim, olha, conforme o governo inglês controlou o monopólio de ópio, né, e do tráfico de droga, né, a heroína vem do ópio, as únicas pessoas permitidas a fazer essas fortunas instantâneas eram a nobreza, né, e logo após a nobreza os aristocratas, né. Então, basicamente, são essas famílias oligárquicas e plutocratas da Inglaterra, né? Muitos das quais os descendentes fazem parte do Comitê dos 300, né? Então, todo monarca britânico desde 1729 se beneficiou imensamente do tráfico de droga, né? E, inclusive, ele fala, não, né,
o atual ocupante do trono, né? Então, o livro é de 1991, na época era a Rainha Elizabeth, agora o rei Charles, né, que deixou de ser príncipe, também, né, continua se beneficiando com o dinheiro de droga, né? Então, os ministros, né, abaixo da monarquia, eles, vamos dizer, gerenciavam, né, para que toda essa riqueza ela fosse direcionada para os cofres da coroa, né? Um dos tais ministros, né, na época, isso daí ele está falando da Rainha Vitória, né? Era enfim, vai falar Lord Palmerston, né, vai falar toda essa questão da formação é o que eles chamam, né, que eu já li, inclusive, aqui o livro do Carol Quigley, né? Complexo anglo-americano, né? Que através dele surgiram instituições como o Conselho de Relações Internacionais, né? O Bilderberg, Comissão Trilateral, né? Tudo isso nasce, inclusive, dessa rede, né, de plutocratas, né? Cecil Rhodes, né? Toda essa galera, Lord Balfour, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, a Guerra do Ópio contra a China foi desenhada para, entre aspas, colocar os chineses no seu devido lugar, né? Conforme o Lord Palmerston disse isso, né? Então, ele está citando o que ele falou literalmente, né? E o exército britânico fez isso, né? Não havia como parar, né, esse vasto e lucrativo tráfico que dava, né, aos lordes feudais britânicos, né, bilhões, né, enquanto deixava a China com bilhões de pounds na época, né, enquanto deixava milhões de habitantes chineses viciados em ópio, né. Então, era uma forma do quê? De controle, né? Se a gente pensar que guerra, pessoal, você pode fazer a guerra de várias formas. Tem guerra cultural, tem guerra econômica, né? E tem guerra que fala cinética, né? Guerra literalmente com balas. E não é só com balas, você pode ter, né, guerra de tarifas, você pode controlar uma população e um território de várias formas, né? Muitas vezes você não precisa invadir militarmente um país para controlá-lo, né? Geralmente o controle, inclusive, é exercido de outras formas, né? Por exemplo, endividar um país é uma forma de guerra. Você está controlando aquele país, você está deixando ele endividado, né? Então, tem formas e tem mecanismos, por exemplo, o FMI, que foi fundado pós-Segunda Guerra, é uma das ferramentas de controlar os países em desenvolvimento, deixar eles, né, dependentes, né, não fazer com que eles não consigam passar por um processo de industrialização, que eles continuem sendo só países produtores de commodity, né? Isso, por exemplo, foi planejado, né? Então, anos depois, né, os chineses eles apelaram para a Grã-Bretanha por ajuda, pedindo ajuda, né? Eles que causaram esse problema, então os chineses estavam pedindo para que eles ajudassem a resolver esse problema, né? Após isso, o governo chinês ele entendeu o valor, né, em cooperar com os britânicos em vez de lutar com eles, né? E isso também se propagou, inclusive, durante o governo do Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung, que eu já falei aqui, que foi iniciado ali, né, num capítulo do Skull and Bones, né, na época, na China, né, na universidade ali, na Universidade de Medicina, se eu não me engano, tinha um capítulo de Skull and Bones lá, né? Então, ele continua a falar assim, que ainda existe veladamente, né, a presença, né, bancária na China
né? A família Rothschild lá abriu o primeiro banco na China no século XIX, né? Não lembro agora, 1872, se eu não me engano, enfim. Então, é o comunismo de mercado, né? A população continua sem propriedade privada e tal, mas assim, o controle econômico, né? A presença ocidental, nada esquece de democracia, né? Direitos humanos, isso não tem. Agora, a interferência financeira é presente, né? Na China. Então, ele fala, para avançar um pouquinho mais na história, né? Essa parceria chinesa-britânica foi solidificada com o acordo de Hong Kong, que estabelecia uma parceria igualitária no tráfico de droga. Isso correu, vamos dizer, né, suavemente, com ocasionais, vamos dizer, desavenças aqui e ali, mas enquanto a violência, a morte, roubo, assassinato, por exemplo, marcou o tráfico de cocaína na Colômbia, né? Você não encontrava isso no tráfico de heroína, que, como eu disse antes, o autor fala, né? Ele estava em ascendência, né? Conforme nós relatamos aqui em 1991, né? E continua até hoje em 2025, né? O maior problema que surgiu nas relações sino-britânicas, né, sino de chinesa, né, durante os últimos 60 anos, se refere à demanda chinesa por uma maior fatia do mercado, né, de ópio e heroína. Isso foi ajustado quando a Grã-Bretanha concordou em devolver Hong Kong, né? Quer dizer, passar o controle para o completo controle do governo chinês, que aqui ele fala será efetivado em 1997. Quer dizer, né, ele fala, escrevendo aqui em 91, quer dizer, então já passou muitos anos, isso já aconteceu, né, pessoal? Se você lembra um pouco, né? Inclusive a resistência da população chinesa em Hong Kong, que na verdade era chinesa de etnia, mas a cultura era inglesa, né? Falavam inglês e tal, e eles não queriam estar debaixo, né? Então vários estudantes principalmente fizeram, né, várias, né, manifestações ali, quem lembra bem, enfim, não adiantou nada, né? Acabou que os líderes foram presos, sumiram com os líderes, né, dos movimentos estudantis e Hong Kong né, é da China novamente, né? Ele fala, além disso, né, os parceiros, eles mantêm as suas cotas, né, respectivas no lucrativo tráfico de ópio, né, baseado em Hong Kong, né? Hong Kong, que era, né, um dos centros, basicamente era vamos dizer, uma sucursal do City of London, né? Era Hong Kong na Ásia, para controlar toda a Ásia. Mesmo tendo voltado para os chineses territorialmente, a presença dos bancos continua em Hong Kong, né? Então, as famílias britânicas oligárquicas do Comitê dos 300, que vamos dizer, entrincheiraram no cantão, né? O cantão da região chinesa ali, no alto, né, do tráfico de drogas, deixaram os seus descendentes assumirem as suas posições. Então, tem essa coisa também familiar, né? Geracional, né? Então, os cargos vão passando de avô para pai, para filho, né? E por aí vai. Então ele fala, se nós olharmos a lista de residentes britânicos proeminentes na China, você encontrará o nome dos membros do Comitê dos 300 entre eles, né? Os mesmos detêm a mesma coisa para moradores de Hong Kong, né? Esses plutocratas de uma era feudal, né? Que buscam restabelecer esse neofeudalismo no mundo, também controlam ouro e droga, né? e ópio.
né, nessa ligação entre Hong Kong e o City of London em Londres, né? Lembrando que o City of London é uma cidade dentro da cidade de Londres, né? Então eu vou falar, os agricultores, né, vamos dizer assim, os produtores burmaneses e chineses que crescem as papoulas, né, são pagos em ouro, né? Eles não confiam no dólar, né? Eles não recebem em dinheiro, né? Eles recebem em dólar. Isso explica o porquê do grande volume de comércio de ouro, né? Na bolsa de Hong Kong, tá? O que eles conhecem como o Triângulo Dourado, né? Não é mais o maior produtor de ópio do mundo, né? Esse título duvidoso, né? Que era, né? Vamos dizer, não há nenhum mérito nisso, né? Uma região ser conhecida como Triângulo Dourado, por quê? Porque era onde se produzia a maior parte do ópio do mundo, né? Mas a partir de 1987 ele passou a ser a grande parte, o que eles chamam do crescente de ouro, né? Que é essa região entre o Paquistão, o Irã e o Líbano, tá? Esses são atualmente os... E também eu agregaria o Afeganistão, né? Que eles não... ele vai falar do Afeganistão aqui. Esses são os principais produtores de ópio, né? Mas também outras quantidades saem do Afeganistão e da Turquia. Então a gente entende também, pessoal, toda a questão geopolítica no Oriente Médio. Você não lê isso no jornal, você não vê, né, o âncora da televisão falando que um dos motivos da guerra, pessoal, né, no Oriente Médio, as invasões todas, é pelo controle do ópio, né? Você tem uma questão de petróleo, mas você tem também o tráfico de droga, tá? Então, o tráfico de droga, mais especificamente o tráfico de ópio, né, não poderia funcionar sem a ajuda dos bancos, né, como nós demonstramos já aqui no livro, né? Então, como que os bancos, né, com a sua pose de respeitabilidade, né, de serem respeitáveis, enfim, como que os bancos, né, com essa fachada, né, como que eles se encaixam no tráfico de droga, né? É uma longa e complicada história, né, que pode ter um livro só sobre isso. O John Common fala. E eu li aqui para vocês o Dope Inc., né, falando sobre a indústria da droga. Ele fala, uma das formas dos bancos participarem é financiando companhias de fachada, né, que importam os elementos químicos necessários para o processamento do ópio puro, né, do ópio, vamos dizer, não refinado, para se transformar em heroína, né? Então, em Hong Kong, né, e no Banco de Xangai também, com a sua filial em Londres, eles agem, né, através de uma companhia chamada Tejapaibu, né, onde bancos que opera lá em Hong Kong e também através do Shanghai Bank, né? O que essa companhia faz? Ela importa, né, para Hong Kong os produtos, né, para refinar, transformar o ópio em heroína, né? E também é o maior, vamos dizer, fugiu a palavra agora, supplier, né? É o maior provedor, vamos dizer assim, de anhydrite acetic, né? Acético, não sei falar o termo em português, né? Esse anhydrite, né? Tipo, acho que é tipo como se fosse um hidrato, né? De acético, sei lá, para essa região do Crescente Dourado, né?
e também para o Triângulo Dourado, né? E também para Paquistão, Turquia, Líbano, enfim. E também você tem o banco Metropolitano de Bangkok, lá na Tailândia, que também faz parte dessa rede, né? Então você tem atividades secundárias conectadas com o processamento do ópio, que não estão na mesma categoria, né? Mas que fazem parte, não estão na mesma categoria de produtores, vamos dizer assim, mas eles fazem parte do tráfico, né? Porque eles... não adianta só você produzir a papoula, né? E o ópio se você não refina para transformar em heroína, né? Então, ele fala que, né, muito desse dinheiro, né, desse subsídio, inclusive, imagina que, né, por exemplo, no Brasil você tem incentivo cada vez menos, infelizmente, mas para crédito para produção agrícola, né? E lá é da mesma forma, pessoal. Você tem então bancos dando crédito para produção de droga, tá? Obviamente depois eles recebem com juros e correção monetária, né? Então ele fala, foi necessário muita pesquisa da minha parte para conectar, né, o preço do ouro com o preço do ópio, né? Então isso na bolsa de valores lá de Hong Kong, né? Então qual é exatamente essa correlação entre, né, nas commodities ali? Tudo bem que o ópio não aparece, né, declaradamente, mas deveria estar, né? Pelo menos seria um pouco mais honesto, né? Obviamente continua sendo degradante, né, e contra a humanidade, né? Mas então ele está falando, mas existe essa correlação, né? Ele fala, eu costumava dizer, né, para qualquer pessoa que queria ouvir, né, que se você quer saber o preço do ouro, né, o quanto que vai custar o preço do ouro, é só ver o preço do quilo do ópio em Hong Kong, né, que uma coisa está completamente ligada à outra, né. E ele fala, aos meus críticos eu respondo, né. Então, vamos ver o que aconteceu em 1977, um ano crítico para o ouro, né. O Banco da China estocou, né, o Banco da China chocou, né, as pessoas do mercado do ouro, né, e aqueles da mídia financeira nos Estados Unidos, quando eles subitamente, sem aviso nenhum, despejaram 80 toneladas de ouro no mercado. Então, né, basicamente despencou o mercado, né? Então ele está falando aqui que, né, para quem duvida disso, né, os jornalistas econômicos aqui do Ocidente e tal, como que explicar de repente o Banco da China despejando 80 toneladas de ouro no mercado, né? Isso obviamente jogou o preço do ouro lá embaixo, né? E tudo o que os experts podiam dizer é o seguinte: nós não imaginávamos que a China tinha tanto ouro, né? Da onde que veio esse ouro, né? E exatamente esse ouro veio através, né, do pagamento, né, de ópio, né? Então a China foi acumulando ouro, né? Porque através do mercado do tráfico de ópio, né? A atual política, né, do governo chinês em relação à Inglaterra é a mesma do século XVIII ou do século XIX. Né? A economia chinesa ligada com a economia de Hong Kong, né, e ele fala, eu não estou falando em eletrodoméstico, né, em tecido, né, em relógio, em pirataria, né, eu estou falando heroína e ópio. Né, ele fala... Essa balança econômica entre a China e a Inglaterra, ele fala aqui, né, ela levaria uma surra se não fosse o tráfico de ópio, né, de droga. Né? Então, e obviamente, né, os descendentes do Comitê dos 300, eles são diretamente beneficiados com isso. Né?
Então, a mais antiga das famílias oligárquicas britânicas que continuam liderando, né, o tráfico de droga, de ópio, pelos últimos 200 anos, por exemplo, é os Mathesons, né? Essa família nobre é um dos pilares do tráfico de ópio, né? Quando as coisas estavam um pouco, vamos dizer, balançadas alguns anos atrás, os Mathesons, eles interviram e deram à China um empréstimo de 300 milhões para investimentos imobiliários, né? Na verdade, o que foi chamado, né, de um joint venture, né, de uma parceria entre o partido, né, comunista chinês, né, e o Banco Matheson, né? Quando pesquisando, né, no escritório da Índia, né, papéis lá de 1700, o autor, o Dr. John, fala assim, eu encontrei o nome da família Matheson, né, e esse nome continuou aparecendo em todos os lugares, em Londres, em Pequim, em Dubai, Hong Kong, aonde quer que você procurasse qualquer relação com o tráfico a produção de ópio, o tráfico de heroína, né, o nome Matheson aparecia, né. Então eu falo, o problema com o tráfico de droga é que ele tem se tornado uma ameaça, né, além de todo o problema, né, social, mas assim, tem se tornado uma ameaça à soberania nacional, né. Por exemplo, né, isso é o que o embaixador da Venezuela falou nas Nações Unidas, né, o seguinte, entre aspas, né, o problema das drogas já deixou de ser um problema simplesmente de saúde pública, né, ou um problema social. Se tornou em algo muito mais sério, né, e com efeitos muito mais, vamos dizer, impactantes para a nossa soberania nacional. Um problema de segurança, porque ele atinge a independência da nação, né? Então, ele fala, o dinheiro é tão grande, pessoal, e isso a gente tem visto aqui no nosso Brasil também. O dinheiro é tão grande, o lobby é tão grande que a infraestrutura vai se entrando, né? Entra no governo, entra através de políticos, de autoridades, né? em todos os três poderes, né? Na mídia também, tá? E esse dinheiro começa a querer ser legitimizado, sendo lavado. Então, entra o quê? A gente viu há pouco tempo aqui em São Paulo a questão dos bancos da Faria Lima, pessoal. Todos conectados com a questão do crime organizado. Por quê? Porque eles vão querer legitimizar. Então, começa a comprar posto, começa a comprar, né, loja, entendeu? Então, de repente, você vê setores da economia passam a estar linkados e dependentes do tráfico, pessoal. É muito, muito, muito complicado, né? Ele continua falando aqui, né, o embaixador da Venezuela, eu não sei quando que foi em que sessão da ONU, né, porque ele não fala aqui, mas antes de 1991, pessoal, né, que o livro foi lançado em 91, então com certeza é algo anterior a 91, né? Então ele fala, as drogas em todas as suas manifestações, né, de produção, comercialização, consumo, nos desnaturaliza, né, ao prejudicar a nossa ética, ao prejudicar os nossos valores éticos, religiosos, políticos, históricos, econômicos e republicanos. Tá? Isso, né, eu não lembro quando que o Chávez entrou no poder lá na Venezuela, eu acho que deve ter sido anterior ao Chávez, né? Mas enfim, isso é pura verdade, né, pessoal? Então, é precisamente por isso que o Banco de Acordos Internacionais e o FMI
operam, né? Aí o autor fala assim, deixe-me dizer sem hesitação que ambas instituições nada mais são do que bullies, né, do que valentões, né, que, vamos dizer, forçam o braço dos países, né, em favor do tráfico de droga. Então ele está fazendo uma acusação seríssima, pessoal, que uma das ferramentas do controle dessa estrutura de poder internacional para o quê? Vamos dizer, escravizar os países, principalmente os países subdesenvolvidos, não é só para produzir café, soja, arroz, não. É deixar eles né, economicamente, vamos dizer, vulneráveis para a produção de droga, para aceitarem produzir droga, pessoal, tá? Então ele fala, né, o BIS, o Banco de Acordos Internacionais, ele vamos dizer, ele sabota qualquer país, né, que o FMI queira derrubar através de, vamos dizer, obviamente taxação, né, mas de fazer com que a fuga de capital seja fácil desses países também. Derrubar a moeda, né, jogar a moeda lá embaixo, né. Ele fala, nem o BIS, o Banco de Acordo Internacional, reconhece, nem faz nenhuma distinção, né, entre aquilo que é evasão de capital e aquilo que é lavagem de dinheiro. Tá? Então, o BIS, ele opera, né, como um gangster, ele fala aqui. Né? Se um país não se submete, né, as taxas, né, astronômicas do FMI, então o BIS diz o seguinte, bom, né, nós vamos então ter que quebrar vocês, né, a não ser que você aceite, né, também a nossa movimentação de narcodólares, o que ele fala, né. Então é fácil entender por que o ouro foi desmonetizado e foi substituído pelo dólar como a reserva financeira mundial. Né? Não é fácil você chantagear um país que tem grandes reservas de ouro, né? Porque a moeda fiduciária, né, que você gera do nada, né? Hoje em dia não é nem mais papel, é só com 0 e 1, né? Você cria do nada, os bancos criam do nada dinheiro, né? E emprestam um dinheiro que não existe e depois cobram juros de um dinheiro que não existe, né? Mas isso, se você tem reserva física em ouro, né, você está muito mais seguro, né? E aí, quando isso acontece, como por exemplo o Gaddafi lá na Líbia, o que eles fazem? Eles invadem, né? E aí manda o exército, obviamente criam toda uma narrativa de que o cara é malvado, ele é um vilão né? Daí tudo quanto é filme aparece. Mas enfim, por quê? Porque o cara tinha ouro, pessoal, tinha reserva de ouro. E aí, com reserva de ouro, ele não precisava, né? Não tinha como, vamos dizer, né, forçar o braço dele. Não tinha como submeter ele às políticas do Banco de Acordos Internacionais, do FMI, enfim. Né? Então a gente vai entendendo como o mundo funciona, pessoal. Né? Então o FMI, numa reunião em Hong Kong, alguns anos atrás, que foi, vamos dizer, atendida, né, por um colega meu, né, e ele me disse que o seminário tratava exatamente sobre essa questão, né? Ele me informou que agentes do FMI, na reunião, que eles literalmente disseram que eles poderiam controlar qualquer moeda de qualquer país usando narcodólares, né? Que isso iria fazer com que houvesse uma precipitação de capital desses países, né? Então o Rainer Gut, um delegado do banco Credit Suisse e membro do Comitê dos 300, disse que ele previa uma situação onde o crédito nacional e
e o financiamento nacional estariam debaixo de uma única organização, né, na virada do século. E isso, pessoal, a gente já tem visto cada vez mais a subserviência dos bancos centrais nacionais a esses órgãos internacionais, né? E agora, pessoal, com a instituição da moeda digital, a situação, enfim, piora muito. Ele, né, o livro aqui é de 91, ele ainda não previa essa questão, né, da digitalização da moeda. Por quê? Porque o controle é centralizado, pessoal, né? Não é nem mais papel. Enquanto você tem emissão de nota, ainda, né, vamos dizer, o processo de desvalorização da moeda é mais lento. Agora, com o controle, vamos dizer, num banco europeu, por exemplo, né, no Banco de Acordos Internacionais, né, pessoal, se a gente tem que entender o que isso causa em nós, né, o que chega, o que acontece, o nosso dinheiro desvaloriza, o teu poder de compra do cidadão cai, né, e isso, a inflação basicamente é isso, essa forma, obviamente artificial, deles nos escravizar, né, tirar a nossa capacidade de compra, de mobilidade, né? E os impactos sociais é o quê? Menos gente se casando, menos gente tendo filho, né? Porque não consegue, tá cheio de dívida. As novas gerações sem nenhuma perspectiva de comprar uma casa, ter um carro, ter nada. Então é tudo aquilo que a gente ouvia falar, né, no Fórum Econômico Mundial. Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Tudo vai ser o quê? Alugado, né? E a implementação do crédito social, né? O dinheiro, se a gente quiser com um botão, a gente congela o seu dinheiro não é seu, né? A gente vai te dar uma bolsa, né? Uma bolsa qualquer, né? Que eles chamam de renda básica universal, Universal Basic Income, né? E vai ser esse limite, obviamente vai ter um discurso todo bonito que é para salvar o planeta, que está ligado à pegada de carbono e tal. Mas, enfim, né? O teu dinheiro vai expirar em um mês, você não vai conseguir economizar. É o que a gente já fala aqui há bastante tempo, né? Então ele fala, enquanto o Rainer Gut não revelou tudo, né? As pessoas que frequentaram esse seminário, né, sabiam muito bem o que ele estava deixando, né, de forma velada, né? Então, da Colômbia até Miami, né, do Triângulo Dourado até o Golden Gate, né, lá no São Francisco, de Hong Kong até New York, de Bogotá até Frankfurt, o tráfico de droga, mais especificamente o tráfico de heroína, é um negócio bilionário, né? Inclusive no livro que eu li para vocês, né, que está aqui no meu canal, né, procura aí a indústria da droga. Ele tinha uma estatística que, pessoal, ela movimentava mais do que, se eu não me engano, a indústria automobilística e a indústria alimentícia juntas. Era um número, sim, inacreditável, né? Ele fala, bom, e esse negócio é tão lucrativo, né? E ele é controlado por as famílias intocáveis do mundo, né? Que cada uma dessas famílias tem pelo menos um representante dentro do Comitê dos 300. Não, ele não está falando, não é um aviãozinho ali, né, na quebrada, né? É um negócio que exige um grande nível, né, de expertise para manter ele fluindo, né? Então, se a gente for pegar na escala, né, desde do cara na boca de fumo até o gerente da boca, aí a gente vai chegando nos outros escalões, né? Aonde que esse dinheiro vai indo, até chegar nas instituições bancárias, né? Chegar nos políticos né, e nos representantes legais né, que protegem esse tráfico. A verdade é essa, pessoal, né?
E essas instituições financeiras que facilitam, né, a saída desse dinheiro em cada país, pessoal, tem, em todo país tem esse tráfico. E daí esse dinheiro vai para onde, né? Então, e aí a gente começa a entender a raiz do problema, né? Então ele fala, a maquinaria por baixo do controle do Comitê dos 300. Então, no fundo é isso, chega no Comitê desses 300 que é internacional, pessoal, né? Independente de país, os caras têm a presença em qualquer país, assim. E ele fala, esses talentos não são encontrados, né, de novo, né, nas bocas e nos metrôs de Nova York, né? Tá dando um exemplo, né? É claro, né, que os vendedores aqui, eles fazem parte de um sistema, né? Os traficantes da boca fazem parte desse sistema, mas é a parte milimétrica dessa larga escala, e geralmente é a parte que a gente vê, que você vê no jornal, né, que você vê o combate você vê o cara que, né, imagina, óbvio que é errado, né, contravenção, né, o que cada vez mais eles estão tentando legalizar, né, daí você vê os idiotas, né, na mídia, legaliza, né, quando quem está ganhando, pessoal, são as famílias bilionárias, né, daí você vê a galerinha da esquerda, não, a gente é contra, né, a gente é contra o sistema, né? Fala, não, amigos, se você é a favor da droga, você é a favor do sistema, né? Bom, ele fala, bom, então assim, necessariamente, né, ele é operado de cima a baixo em cada país do mundo, né? Ele fala, de fato, é o maior empreendedorismo no mundo hoje, né? Ele fala maior enterprise, né, em inglês, é a maior fonte de renda no mundo, é o tráfico de droga, mais do que qualquer outra. E ele é protegido de cima a baixo, né, ele fala, né, capangas, que é basicamente igual ao terrorismo internacional, né? Porque, inclusive, coisas que a gente vê, né, na TV e a gente lê no jornal e acha que é uma questão política, né, territorial, muitas vezes é o quê? É defesa do tráfico, né? Com esse controle da mídia, né, esses nomes, né, desse círculo de nobreza, esse círculo real, esses oligarcas, né, nunca são citados, né, eles são sempre protegidos porque, obviamente, eles também controlam a mídia, né. Então ele fala, os países, né, envolvidos, né, na produção das papoulas, né, são Burma, né, o norte da China, Afeganistão, Irã, Paquistão, Tailândia, Líbano, Turquia, Peru, Equador, Bolívia, né? A Colômbia não só cresce, né, coca, né, também ali, né, perto da Bolívia, mas é o principal refinador de cocaína e é o centro, né, financeiro do tráfico de cocaína, né? Desde que o general Noriega foi raptado e preso pelo presidente Bush, né? O Panamá também tem se tornado um principal, vamos dizer, lugar de lavagem de dinheiro, né? E de financiamento do tráfico de cocaína. O tráfico de heroína é financiado pelos bancos de Hong Kong, Londres, né, bancos do Oriente Médio, né, tais como o Banco Britânico do Oriente Médio, né. O Líbano tem se tornado, né, a Suíça do Oriente Médio, por causa do tráfico de droga, né. Países envolvidos com a distribuição, né, da heroína são Hong Kong, Turquia, Bulgária, Itália, Mônaco, França, né, principalmente a Córsega e Marseille,
né? Lá no portos, né? Porque são portos, né? Córsega é a ilha, né? Mas Marselha é a cidade portuária. E aonde é o foco da máfia francesa, né? Também. Líbano e Paquistão. Os Estados Unidos é o maior consumidor de narcótico, né? Primeiro lugar sendo cocaína, que também está sendo seu posto está sendo desafiado pela heroína, né? A Europa, né, ocidental e o sudoeste da Ásia tem países também que são grandes consumidores de heroína, né? O Irã também tem uma grande população viciada em heroína, né? Com um número de mais do que 2 milhões em 1991. Então, todos esses dados aqui também, pessoal, estão muito antigos, né? A gente precisaria ter números atualizados, mas olha, já então, em 1991 você já tinha mais de 2 milhões de usuários de heroína no Irã. Ele fala, não há um único governo, né, que não saiba precisamente o que está acontecendo em relação ao tráfico de droga. Mas membros individuais, tendo posições de poder, têm obedecido às ordens do Comitê dos 300 numa rede global de subsidiários, né? Se qualquer governo, né, é difícil, né, ele é removido. Se você tem qualquer membro do governo que apresenta barreiras, né, ele ou ela são removidos, como é o caso, né, do Ali Bhutto no Paquistão, ou como é o caso do Aldo Moro na Itália. Removido, assim, né, assassinado, né, geralmente, né. Ele fala, ninguém está fora do alcance né, das garras desse comitê todo-poderoso, né. Ele fala, apesar do que a Malásia tem sido bem sucedido em tentar barrar eles até agora, né? As leis estritamente antidrogas da Malásia, né, vamos dizer, um exemplo no mundo, né? E mais recentemente não só a Malásia, se eu não me engano, acho que Singapura também é um país onde se você é pego, né, com droga, você é sentenciado à prisão perpétua ou tem inclusive pena de morte. Agora você vê, por exemplo, a Filipinas, né, que o presidente estava tentando instituir isso na Filipinas, também já derrubaram o cara, né? Ele fala aqui, a possessão até de pequenas quantidades é punível com pena de morte, né? Então ele fala, lembre-se disso na próxima vez que você ler nos jornais, né, que, por exemplo, uma grande quantidade de heroína foi encontrada numa parte falsa de uma mala, né, no Kennedy Airport, né, lá em Nova York, por exemplo, né, ou que alguma mula sem sorte, né, foi pega, né, e tentando traficar, né. Ele fala, isso não é nada, né? Ele fala, isso é areia nos olhos do público, né? É para fazer a gente pensar que os nossos governos realmente estão combatendo de alguma forma as drogas, né? Então ele está falando, o que a gente vê na mídia, né? De é um caso aqui, né? Uma pessoa, né? Não é nada incomparado, pessoal. De novo, isso é quase que publicidade, né? Para falar que não, o governo está tomando medidas efetivas contra, né? Então ele fala, né, um exemplo, por exemplo, né, o exemplo era a Conexão França, né, que era um programa do Nixon que foi controlado, né, pelo Comitê dos 300, né? Inclusive tem um filme chamado Conexão França derivado desse programa, né, da época que o Nixon era presidente americano, lá nos anos 60. Né? Então ele fala, o ópio básico, né, sem estar refinado, bruto, né, do Triângulo Dourado, ele também é controlado pela máfia siciliana
e pela máfia francesa, né, para refinar eles em laboratórios na costa francesa, ali em Marseille, né, de Marseille até Monte Carlo, né, e falar, nos dias de hoje, atualmente, o Líbano e a Turquia também estão aumentando a sua quantidade de heroína refinada num grande número de laboratórios que estão surgindo em ambos os países nos últimos 4 anos. O Paquistão também tem um grande número de laboratórios, mas ainda está abaixo do que os franceses, né, em número, sim. E essa rota, né, de portadores, né, da pasta base, né, do ópio, que sai ali do crescente dourado, passa através do Irã, chega na Turquia, do Líbano, né, e de lá vai para a Itália e vai para a França, né. Então, quando o Shah do Irã estava em controle do Irã, né, ele se recusava a permitir que o tráfico de heroína continuasse e ele, enfim, né, foi descontinuado, né, pelo Comitê dos 300. Esse ópio bruto, né, então, da Turquia e do Líbano, ele, pelo Mediterrâneo, chega na Córsega e daí ele é também enviado a Monte Carlo com a conivência, né, ou a aprovação da família Grimaldi, né? Família Grimaldi, que é lá de Monte Carlo, né? A nobreza de Monte Carlo, né? Então ele fala, vamos parar aqui por um segundo, né? Será que nós podemos acreditar que com todas essas técnicas de vigilância atuais, né? Incluindo o reconhecimento por satélite, né? Que está disponível a todas as polícias, né, as agências policiais nesses países, será que não seria muito fácil você impedir, né, impedir esse tráfico? Né? Então, por que essas agências de policiais, elas não vão e destroem esses laboratórios, né? Então, é a tal da questão, né, pessoal? E isso ele fala em 1991. Imagine em 2025, quando você tem, né, redes de satélites, né, pessoal? Que a localização hoje é tão precisa. Aí você tem, por exemplo, gente sendo presa na Inglaterra porque fez um comentário, um post na rede social. A polícia vai lá na casa da pessoa de madrugada porque a pessoa postou alguma coisa na rede social contra a imigração, né? É nesse nível o estado totalitário que a gente vive, né? Ou que é o mesmo na China, né? Do crédito social, a pessoa que falou qualquer coisa contra o governo é perseguida digitalmente, né? Ela não consegue pegar um transporte público, ela não consegue ter acesso a prédios, ela é humilhada publicamente em telões espalhados pela cidade. Isso tudo eles conseguem monitorizar. Agora não conseguem monitorizar um barco cheio de droga chegando, né? Então, pessoal, é tão ridículo, né, que... Bom, então ele fala, o negócio das drogas não é simplesmente uma operação da máfia, né? Ou controlado pelos cartéis de cocaína, né? Lá no meio da selva. Não. São as famílias banqueiras na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Eles que controlam, né? Então você tem de novo, né? Muitas vezes quem leva a culpa vai ser um bandido ali, né? Vai ser ou o traficante, não que eles obviamente não façam parte, mas de novo ele está falando que existe toda uma hierarquia, pessoal, que a gente não vê, né? As pessoas realmente quem controla não aparece, né? E ele continua, bom, ele fala, né, esse livro não é um livro a respeito do tráfico de droga, né?
Então eu não consigo cobrir esse assunto com a profundidade necessária, mas é importante ressaltar, né, a ação do Comitê dos 300, né, nesse aspecto. A América não é controlada por 60 famílias, mas por 300 famílias. A Inglaterra é controlada por 100 famílias, né? E como nós iremos ver, essas famílias elas estão interligadas através de casamento, de empresas, né, sociedades, de bancos, sem mencionar os laços da nobreza negra, né, da Black Nobility, que remonta a história, a maçonaria, a ordem de São João de Jerusalém, né, ligada aos templários e por aí vai, né? Essas são as pessoas que, através dos seus afiliados, encontram formas de proteger os enormes carregamentos de heroína saindo de Hong Kong, da Turquia, do Irã, do Paquistão, né? E garantindo que esse tráfico chegue nos consumidores, nos Estados Unidos e na Europa, né? Sem imposto, livrezinho de imposto, de taxação, né? Vamos encerrar o nosso vídeo de hoje aqui. Então, pessoal, né, esse é realmente o mundo que a gente vive, né? E aí, obviamente, você tem um apoio da mídia, da cultura, e daí, se você tem o idiota útil ali que, né, que é consumidor também, está pensando no seu próprio umbigo e que acha que tá, né, fumar, né, usar droga é um grande ato de rebeldia, né? Essas pessoas eles promovem porque eles querem o quê? Aceitação disso, principalmente entre as novas gerações. E não importa quanto tempo que a pessoa vai durar, se ela vai morrer de overdose, não importa. Porque, de novo, eles querem as pessoas viciadas e consumidoras de droga, pessoal, e até é bom porque elas morrem mais cedo, né? Lembra que eles são, né, eles querem reduzir a população também, são eugenistas e tal. Então a gente começa a entender, né, mais como o mundo funciona, assim, né? E por trás disso, ele não está entrando nem na questão espiritual, né, em parte... Que obviamente, pessoal, o mundo jaz no maligno, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, escravizar. Por isso que ele vai contra o cristianismo, vai contra a religião, porque quer o quê? Né? Libertar a pessoa exatamente, né, de você não ser escravo do vício, né, escravo dessa destruição, né? Então, qualquer narrativa, qualquer, né, coisa que se levante contra, eles vão falar contra, pessoal, né? Vão colocar, imagina, essa careta, né? Isso é o básico, né? Pô, você está por fora, é reacionário, né? Não quer... E aí cria-se toda uma narrativa para o consumidor, né, de que não, isso é bacana, use droga, né? Isso é legal, isso é... Óbvio que o custo sempre vem, né, pessoal? O custo de humano, de vida nas famílias sempre vem, né? Não é à toa que eu escrevi esse livro aqui que trata sobre isso, né? Então, se você também quiser dar de presente, ler, assim, aqui eu falo bastante disso, pelo um viés muito mais da pessoa que sofre, que passa por isso, da pessoa e da família que passa por isso, né? E como conseguir se libertar e sair desse ciclo de destruição, né? Enfim, a gente encerra o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Porque é importante falar desse assunto, porque é uma das formas, né? Quando se trata de um ponto, abre outras, né? Tem outros desdobramentos, a gente acaba falando um pouco também da questão política, da questão cultural e tal, mas, né, é importante a gente entender, né, que essa é uma das formas deles controlarem, né, controlarem a população também, né? Enfim. Então, se você ouvindo esse vídeo entendeu que você precisa o quê? Primeiro, conhecer o seu inimigo, né? Saber que quem parece que é seu amigo, na verdade, quer te ver morto, te odeia, né? Quer te usar simplesmente, né? E que existe um Deus, né, que ele pagou um alto preço para, né, pelas nossas vidas, dando a sua vida por nós, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é Deus encarnado, ele morreu para que nós tivéssemos vida, nós tivéssemos liberdade, né, nele,
né, na verdadeira liberdade, liberdade dessa escravidão, né? Então, e o principal, nos deu vida eterna, né, pessoal? Uma vida que não termina aqui. Então, é o momento de você se posicionar e escolher de que lado você quer estar, de quem te odeia, quer te destruir, quer te viciar e quer te abusar, ou do Deus que te ama e deu a vida por você, que te aceita do jeito que você está, perdoa os seus pecados, te purifica, te lava e te dá uma nova vida, te dá propósito. Amém? Então, essa é uma decisão pessoal que a gente manifesta isso como confessando com a nossa boca, esse processo de fé que é gerado no nosso coração. Então eu quero te convidar a fazer uma oração comigo exatamente hoje, tomando esse passo de fé, essa decisão de você rejeitar esse lado destrutivo que quer te escravizar e no final das contas, né, roubar a tua juventude, a tua saúde, o teu dinheiro, as tuas emoções, a tua família e no final te matar. E do outro lado que é Deus que quer te dar de graça paz, vida, amor, propósito, te renovar, te restaurar. Então, para mim é muito claro, né, a escolha, mas eu quero te convidar a fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, hoje eu tomo um passo de fé. Eu declaro com a minha boca, Senhor, que eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te aceito como o meu Deus. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu peço que Tu venha me lavar e me purificar de todo pecado. Eu recebo o Teu Espírito Santo em mim, Senhor. Eu peço que Tu venha reinar na minha vida, que Tu seja entronizado na minha vida. Eu abro mão, Senhor, de todo o controle, Senhor. Eu abro mão, Pai, de toda a rebeldia, Senhor. Eu peço a Ti perdão, me arrependo de todo o pecado, Senhor. Eu rejeito, eu anulo qualquer autoridade que eu dei para o mal agir na minha vida, de uma forma consciente ou inconsciente. Hoje eu encerro, Pai, eu rejeito, eu renego, eu anulo qualquer permissão que eu dei para o mal agir na minha vida. E eu faço uma nova e eterna aliança contigo, Senhor, na autoridade do nome sobre todo nome, Jesus Cristo, Senhor. Eu te louvo pelo teu sangue que me lava e me purifica hoje de todo pecado, Pai. Obrigado porque tu pagaste um alto preço pela minha vida e eu me entrego a ti, Senhor. Eu peço que tu venha, a partir de hoje, guiar os meus passos, venha me dirigir, venha me dar uma nova mente, um novo coração, novos pensamentos, novos desejos, novos propósitos. Eu quero cumprir o teu propósito aqui na minha vida, a tua vontade boa, perfeita e agradável para mim. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua graça e pela salvação, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, agora o Espírito Santo de Deus habita em você. É uma nova identidade, você precisa o quê? Começar a entender quem é você em Cristo agora, né? Essa nova natureza. Compre uma Bíblia, então, passe a ler, passe a orar diariamente, ter comunhão com Deus. E, claro, busque uma igreja onde você vai poder crescer na graça e no conhecimento de Deus, vai ser discipulado, amém? Vai ter irmãos mais velhos, temos o mesmo pai espiritual, somos uma família em Cristo, que vão te ajudar nessa nova caminhada, amém? Novas amizades também. Uma igreja bíblica, né, pessoal, que pregue a Bíblia, né? Então, ore e peça que Deus te dirija e te conduza em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai te conduzir, amém? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. Novamente, lembra vocês, né, dos meus quadrinhos aqui. Então, pessoal, como eu falei, né, ó, a gente toca em assuntos, né, adultos também, né, além do prédio e do Lambo, que também adulto vai curtir, é igual o desenho da Pixar aqui, né, criança e adulto podem curtir juntos, mas os outros, né, a gente tem vários temas que com certeza vocês vão gostar de ler. Então, entre em contato, né, peça o seu combo e vai ser um prazer poder enviar para vocês, tá bom? Então, desejo uma excelente semana, nos vemos quinta-feira, Deus abençoe, tchau!